Cristianismo puro e simples e sincero é algo para poucos. Pastor, mas por que a gente vive num país onde tem tanta gente dizendo que é evangélico, existe tanto avanço, e as pessoas falam em coisas, em proporções do tipo, nós somos hoje 35% de evangélicos nesse país? Não somos. Nós somos 35% de pessoas que frequentam alguma denominação. Mas cristãos são poucos. E o motivo é simples. O motivo é o seguinte: as pessoas entram pelo caminho amplo, e às vezes elas fazem de conta que estão no caminho estreito, mas continuam vivendo no caminho amplo, pelo seguinte argumento: eu não posso entrar por isso daí, essa vida de crente é uma vida de não pode isso, não pode aquilo outro, não pode aquilo mais, e eu não posso. E aí as pessoas ainda dizem assim: você que é crente, você é escravo desse monte de coisa, você não tem liberdade, você não pode fazer isso, não pode fumar, você não pode fazer isso, não pode se drogar, você não pode fazer sexo antes do casamento, você não pode trair sua esposa, você não pode nenhuma dessas coisas. Mas aí você pode responder da seguinte maneira: eu posso, conforme a palavra de Deus, eu posso todas as coisas, porque todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas estas coisas me convêm, porque várias delas ofendem e maltratam os outros, porque várias delas são escravizadoras. E então a questão é: quem bebe e fuma exageradamente, está fazendo isso por liberdade ou está fazendo por escravidão? É simples. É só você perguntar para o sujeito assim: como é que você fica feliz? Porque se ele precisar de 10 latas de cerveja para ficar feliz, ele é escravo do álcool. Se ele precisar da carteira cheia de dinheiro para se sentir feliz, ele é escravo do dinheiro. Se ele precisar estar liderando, chefiando para ficar feliz, ele é escravo do poder. Se ele precisa de mais de uma esposa para ser feliz, ele é escravo da luxúria. Se ele precisa transgredir para sentir algo radical dentro dele, ele é escravo da desobediência. Então me diga, quem é livre e quem é escravo? Quem está andando num caminho largo, mas está lá porque não consegue dizer não para as coisas que são oferecidas lá? E você que está num caminho estreito porque você está dizendo não para coisas que são aparentemente impossíveis de serem recusadas, quem é livre? Jesus está dizendo: a verdadeira liberdade só pode ser experimentada no caminho apertado e na porta estreita. Se você se acha livre, eu desafio você, comece então a dizer não para as coisas que você acha que faz por liberdade. Eu quero ver se você consegue. Quando Jesus Cristo diz: entrai pela porta estreita e pelo caminho apertado, Ele está dando uma ordem para gente livre, porque só gente livre consegue fazer isso. Porque quem ainda é escravo do pecado não consegue dizer não, não consegue abandonar os vícios, sejam eles quais forem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você tem convicção de que isso que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade absoluta, e não há outro caminho que leva ao céu? Então você não pode deixar seu filho escolher religião. Você precisa fazer a cabeça dele desde o dia em que ele nascer. E quando ele se ver adulto, dono de si, capaz de tomar decisões, esse assunto já tem que estar resolvido na cabeça dele. Se não tiver, como um pai que ama o seu filho, você tem que chegar para ele e falar: filho, esse assunto não é para discutir. Porque não existe nenhum tipo de consideração e discussão entre vida e morte. Nós não estamos falando de vida e morte com 70, 80 anos, estamos falando de vida e morte eterna. Religião não é assunto para deixar para os seus filhos discutirem. Se você os ama, ou se você tem convicção. Agora, se você não tem convicção de que Jesus Cristo é o caminho, daí você vai chegar para o seu filho e falar: ó, filho, esse negócio de religião, papai não vai interferir, tá? Então eu vou te levar na igreja enquanto você é de menor, mas quando você for de maior, você decide o que você quer fazer. Ó, vamos trocar por miúdos. Ou você não tem convicção de que Jesus Cristo é o único caminho, ou você é irresponsável. Porque se você tem convicção que Ele é o único caminho, então a conversa não é essa com o pai, com o filho. A conversa com o filho é: filho,
não é uma questão de decidir, porque ninguém quer optar pela morte. Ninguém em sã consciência quer morte eterna. Então, filho, nós vamos entrar por esse caminho. Você tem que amar ao Senhor, você tem que conhecer o Senhor, você tem que servir ao Senhor. Mas pai, eu quero outra coisa. Mas filho, você não vai ter outra coisa. Você pode me desobedecer e pode andar longe, mas eu não vou parar de orar nem um dia sequer, porque esse assunto não é um assunto qualquer. Eu posso deixar você escolher sua profissão, você vai escolher sua esposa ou seu esposo, no caso das filhas, você vai escolher na cidade onde você quer morar, você vai escolher se você quer morar em casa ou apartamento, você vai escolher se você quer andar de carro ou de bicicleta, você pode escolher 1000 coisas na sua vida, mas você não vai poder escolher sua religião. Porque nós estamos falando entre vida eterna e morte eterna. Não é coisa para eu deixar, por amor a você eu não vou deixar você escolher. Agora, se você deixar, então significa que nem você tem convicção. É o que o nosso Pai Celeste faz conosco. É o que Jesus está fazendo com aquele povo que foi ouvi-lo naquela pregação. Vocês não vão sair daqui com a decisão nas costas de vocês. Eu estou tomando a decisão. Entrem pelo caminho estreito. Isso que eu apresentei para vocês é uma vida difícil. Eu imagino que no final daquele sermão as pessoas estavam dizendo, mas é muito difícil viver desse jeito. E Jesus está dizendo, pois é para esse caminho difícil que eu estou chamando vocês. Porque esse caminho é o caminho que vai conduzir vocês à vida. O outro caminho leva à morte. E nesta noite, irmãos, iniciando essa sequência de aplicações de Mateus aqui com vocês, nessa noite eu quero encerrar do mesmo jeito que Jesus encerrou. Jesus deu uma ordem para aquele povo, para que eles entrassem pela porta estreita e pelo caminho apertado. E a ordem do Senhor Jesus continua sendo a mesma. Talvez você está aqui já há alguns meses, ou talvez há alguns anos, ouvindo o Evangelho e ainda não tomou realmente uma decisão, ou não obedeceu aquilo que o Senhor insistentemente tem dito a você. E hoje é o momento de você obedecer ao Senhor. Tem gente que fala assim, tem gente na igreja, pastor, em cima do muro. Deixa eu explicar para você, não existe muro nessa história. O Senhor Jesus conta a história de um homem que morreu. 2, aliás. Um rico e um miserável. O miserável era temente a Deus. E ele morreu e foi para o seio de Abraão. E o rico era um homem que nem se dava o luxo de ouvir o que a palavra de Deus ensinava. Foi para o inferno. E lá do inferno, ele observava do outro lado de um abismo. Ele via Lázaro no seio de Abraão sendo confortado e consolado. Mas era impossível passar de um lado para outro. Porque entre o céu e o inferno não existe um muro. Existe um abismo que faz separação definitiva e eterna entre um lado e outro. Então deixa eu dizer, não tem como você ficar em cima do muro. Ou você está no caminho largo, ou você está no caminho estreito. Ou você está indo em direção à vida eterna, ou você está indo em direção à perdição eterna. Você não pode simplesmente frequentar uma igreja e dizer, eu não vou tomar compromisso, porque eu estou vindo aqui, vamos deixando esse negócio como está. Você não pode. O Senhor Jesus disse a respeito de um homem rico que não pensava nessas coisas, disse assim, louco, esta noite pedirão a sua alma. Nós não sabemos quantos dias ainda viveremos. Você não pode simplesmente ignorar o que Deus está falando com você. E a mensagem do Senhor para você é, entre pela porta estreita e pelo caminho apertado, porque este é o caminho que conduz à vida. Chega de viver neste mundo de forma inconsequente. Chega de achar que você está numa colônia de férias. Chega de se ocupar com o entretenimento que essa vida oferece. Este mundo aqui é um mundo difícil. E essa vida nossa é uma guerra, é uma batalha. Todos os dias é uma batalha contra nós mesmos. É uma batalha contra o pecado. É uma batalha contra uma sociedade pecaminosa, contra uma cultura obstinadamente rebelde contra o Senhor. Você não pode ficar no meio desse campo de batalha sem saber de que lado você está. O Senhor Jesus não prometeu, como alguns pregadores prometem aí, que ser crente é fácil e que ser crente você vai ter uma vida boa, vai ser rico, vai prosperar e vai um monte de coisa. Jesus não prometeu isso para ninguém. Aliás, ele mesmo disse que o Filho do Homem, falando de si mesmo, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Então, não é essa a questão.
O Senhor não está prometendo sucesso, não está prometendo emprego, não está prometendo cura, não está prometendo nisso, nada disso, embora Ele pode fazer todas essas coisas e infinitamente mais do que qualquer uma delas que você pensar, porque Ele é poderoso para fazer isso. Mas o Senhor está muito mais interessado no milagre, que é o maior de todos, realizado pelo Senhor sobre esta terra. O Senhor está interessado em converter o seu coração e fazer com que você creia e tema ao Senhor. É isso que o Senhor quer. É tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Esse é o maior milagre que o Senhor pode fazer por você. Este é o maior tesouro que o Senhor pode te dar. Então, não é uma questão de estar em cima do muro. Quem está em cima do muro, na realidade, está num abismo. E esse abismo é o abismo da perdição. Então, hoje é dia que eu gostaria que você orasse no final, agora, quando nós vamos orar, que você orasse se rendendo ao Senhor, dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu uma ordem clara, me ajude a obedecê-la, me ajude a entrar por esta porta, e me ajude a andar neste caminho. Feche os seus olhos.